Meus irmãos e irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro, para juntos meditarmos o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para este dia. E lemos o evangelista São João no capítulo 1, versículos do 35 ao 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta quarta-feira a leitura do capítulo 1 do Evangelho de São João, neste tempo do Natal, antes da Epifania. Hoje vemos João que, estando com 2 de seus discípulos, aponta: Eis o Cordeiro de Deus. Nesta semana tivemos já a ocasião de meditar a grandeza desta afirmação de João, porque o Cordeiro era já uma tradição bastante presente na vida do judeu, o Cordeiro que era apresentado todos os anos como expiação dos pecados, e assim quando João aponta Jesus como Cordeiro de Deus, vem recordar verdadeiramente qual é a sua missão. Ele vem para nos remir dos nossos pecados. E é interessante vermos então que após o momento em que João aponta Jesus para os seus discípulos, estes começam a segui-lo. E seguindo Jesus, então irão aprender dele, irão caminhar com ele. Vemos Jesus que interroga: o que estáis procurando? Eles dizem: Rabi, onde moras? E depois André, que é um dos 2 discípulos, que vai ao encontro de Simão, e também então Simão passa a seguir Jesus. Papel importante neste evangelho tem a pessoa de João Batista, que é aquele que aponta o Messias, diz: Eis o Cordeiro de Deus. E a partir daquele momento, então, esses seus discípulos se põem no caminho do discipulado, se põem no caminho do seguimento de Jesus. João poderia ser um mestre ciumento e não querer apontar o Messias, mas não foi para isso que ele foi enviado. Ele mesmo recorda, e nós recordávamos isso na segunda-feira, quando iniciamos a leitura deste Evangelho, que ele não é o Messias, mas ele veio para aplanar os caminhos do Senhor, para que então, quando o Messias viesse, encontrasse um povo bem disposto. E é desse modo que ele age então, quando encontra Jesus e aponta Jesus aos seus discípulos. Desse modo, a figura de João vem falar a cada um de nós. Fala a mim, como sacerdote, fala a cada um dos animadores de comunidade que nos acompanham com certeza através das ondas do rádio, fala a você também que conosco hoje medita o Evangelho. O centro não somos nós. Nós somos aqueles que devemos conduzir os outros para ir ao encontro de Cristo. Do mesmo modo que João hoje não se coloca ao centro, mas muito pelo contrário, ao ver Jesus que se aproxima, aponta-lhes o Messias. E por conta do chamado de João, é aonde então, justamente, esses discípulos seguem Jesus. E isso é reforçado por São João no versículo 40, quando ele fala que André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. E assim, do mesmo modo, nós somos convidados a ouvir as palavras de tantos que ainda hoje vêm nos anunciar
a Boa Nova, vem nos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, mas devemos ter a certeza que o anunciador, o mensageiro, não é o centro, mas sim a mensagem que ele leva até nós, que é a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de Jesus Cristo, e que hoje também nos é reforçada pelo evangelista São João, na sua primeira carta, quando ele vem nos convidar também a praticarmos a justiça. Porque quem pratica a justiça pertence a Deus, mas quem não pratica a justiça não é de Deus, e muito menos aquele que não é capaz de amar o seu irmão, este também não é de Deus. O que São João vem nos recordar nesse dia é justamente que devemos ter gestos, devemos ter atitudes que comprovem o nosso compromisso de seguimento a Jesus, principalmente a vivência da justiça. A justiça é uma categoria muito conhecida na época de São João e na época de Jesus, porque a justiça nada mais é do que procurarmos viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E assim aqueles que se põem no caminho do anúncio de Jesus, que se põem no caminho para serem mensageiros da Boa Nova, que é o Cristo, devem viver a prática da justiça, devem viver aquilo que é ensinado no Evangelho de Jesus. E também nós, no nosso dia a dia, que ouvimos esta mensagem, que fomos ao encontro de Jesus porque ouvimos alguém que nos anunciou este Jesus como o verdadeiro Messias, como nosso Salvador, também devemos dar razão da nossa fé, vivendo a justiça, praticando a caridade, praticando o amor, como hoje aqui nos é apresentado por São João na primeira carta. Portanto, nesta quarta-feira, que nós possamos dia a dia recordarmos que o mensageiro não está ao centro da nossa vida, mas sim a mensagem que nos é anunciada. Ou seja, aquele que anuncia Cristo não deve ser no qual depositamos verdadeiramente a nossa fé, mas devemos depositar a fé naquele que ele anuncia, em Cristo. E depositando a nossa fé no Cristo, não poderemos ter uma fé vivida unicamente da boca para fora, mas a nossa fé deverá ser demonstrada através da nossa vida, através do nosso modo de agir em sociedade. E assim somos convidados hoje a vivermos a justiça, a praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina e, de modo especial, a vivermos o amor, porque aquele que não ama o seu irmão não pertence a Deus, como hoje nos recorda São João, mas pertence ao inimigo, pertence ao diabo. Esforcemo-nos, portanto, para que possamos viver a justiça e para que possamos verdadeiramente amarmos-nos uns aos outros. Façamos a nossa oração para esse dia. Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos que o Salvador, qual nova luz dos céus para a redenção do mundo, se levante cada dia para renovar os nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.